Pessoal, tudo bem? Entrevista C-Chat, hoje batendo um papo com Manu Pinheiro, que conversa com a gente diretamente de Belém do Pará. Ela que é jornalista também e mãe de 3. Manu, conta pra gente um pouquinho da sua rotina. Muito obrigada, né, primeiramente, por esse espaço aqui para dividir um pouco da experiência do meu filho e falar um pouco, né, do universo do autismo. Então, eu tenho 3 filhos, um de 12 anos, um de 7 e uma de 4, e o do meio, que é o Enzo, que tem o transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte, e também tem deficiência intelectual, que a gente só conseguiu diagnosticar nesse ano. O diagnóstico dele veio bem cedo, foi lá pelos 2 anos de idade. Então, ele começou logo em seguida a fazer as terapias, né? Só que já tinha muitos anos de terapia e, assim, a gente nunca chegava naquele patamar que a gente esperava de evolução, né? E aí, há mais ou menos um ano, ele começou a usar o canabidiol, né? A cannabis medicinal. E aí, quando foi mais ou menos ali no meio do semestre, a gente teve o diagnóstico de deficiência intelectual. E aí, como a gente sabe que o tratamento com o canabidiol e a terapia tem que andar junto, porque um não funciona sem o outro, falando, né, de TEA, a gente tomou a decisão de mudar de cidade. A gente morava em Macapá e viemos morar em Belém do Pará, para oferecer um melhor tratamento para ele. E desde que a gente veio para cá, e já tem 7 meses, o uso do canabidiol junto com as terapias, nossa, foi assim um divisor de águas na nossa vida, sabe? A gente teve muito mais qualidade de vida. Ele melhorou muito em questão de cognitivo, comportamento, até o sono dele também. E isso junto com a terapia, nossa, tem sido assim uma grande realização, uma grande bênção na nossa vida e assim faz a gente ter certeza a cada dia mais que foi a melhor escolha optar pelo tratamento com a cannabis medicinal, optar por mudar de cidade, optar por investir em mais horas de terapias, porque quem tem uma criança autista, logo assim nos primeiros anos do diagnóstico, sabe que tem que ter a intervenção precoce, tem que ser muitas horas, muita terapia, e a gente tem que estar ligado nisso e aprender a cada dia. Manu, conta pra gente a sua experiência morando em uma cidade que fica longe dos grandes centros do Brasil. É muito difícil ter acesso a tratamentos específicos, a informação. Como é que era para você tratar a saúde do seu filho em uma cidade com poucos recursos? Olha, era bem difícil, porque lá, quando a gente morava em Macapá, tinham poucas clínicas, tinham poucos profissionais e muita demanda, muita demanda. Às vezes, assim, nem era questão de não tem não tem gente qualificada, mas é que não tinha realmente vaga, porque a demanda era muito alta, sabe? Assim, lá em Macapá, tem um número muito alto de autistas, e para você ter uma ideia, lá só tem 2 neurologistas que fazem, neurologistas infantis, que fazem esse atendimento, emitem laudo, né? E aí era muito difícil mesmo, porque muita gente marca consulta para um ano para ser atendido no outro ano. Vaga para terapia é lista imensa, isso em clínicas particulares, sabe? Então, realmente é muito difícil mesmo. Conversando com o seu marido, conversando com a família, foi difícil tomar a decisão pelo tratamento com cannabis medicinal? Como vocês conheceram esse tratamento alternativo? Tinha informação na cidade sobre isso? Conta pra gente esse caminho, porque eu imagino que pessoas que também moram em outros municípios de difícil acesso, que não têm acesso a esses tratamentos de saúde, que a gente pode encontrar talvez aqui de uma forma um pouco mais acessível no sudeste ou no sul do país. Conta pra gente como que você chegou até a cannabis medicinal. Como que você conseguiu descobrir essa possibilidade de tratamento para melhorar a qualidade de vida do seu filho? Olha, foi através da nossa rede, né, de apoio de autismo. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos especiais
e ela já estava muito mais à frente nessa jornada do que eu, e ela me indicou esse canabidiol que a gente utiliza hoje, que, na verdade, a gente já tinha tentado uma vez, que uma médica tinha passado, mas tinha sido o CBD isolado, e assim não funcionou muito bem. Com meu filho, assim, a gente não viu grandes resultados, mais na questão do sono. E aí, uma outra médica passou para ele o CBD, mas ainda o isolado. E eu, em conversa com essa amiga, ela me indicou essa marca e me indicou também hoje o atual neurologista que acompanha o meu filho, que é especialista em cannabis medicinal, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente quer iniciar esse tratamento, a gente precisa procurar realmente um médico que entenda, que estude, que tenha evidências, sabe, no consultório. E eu já tinha essa vontade, porque eu já tinha lido algumas matérias, já tinha visto na televisão, mas assim, nunca muito perto de mim. E quando essa minha amiga falou que com ela estava tendo muito resultado, que a filha dela estava tendo resultados incríveis, a filha dela tem paralisia cerebral e autismo, ela tem um filho também com autismo, e aí eu falei assim, nossa, eu preciso tentar. Eu sempre falei assim, tudo que for para melhorar a vida do meu filho, a qualidade de vida do meu filho, e proporcionar uma independência no futuro para ele, eu vou tentar. Claro, sendo legal, sendo que não faça mal à saúde dele. Então, assim, eu preciso tentar. Só que, assim, eu já estava com essa mente aberta para isso, né? Mas eu sempre... eu tinha um certo preconceito em relação a cannabis, a maconha, mas a partir do momento que eu fui vendo os resultados, vendo os estudos de caso, vendo os exemplos das pessoas, os depoimentos, a minha mente foi abrindo para aquilo. E aí eu comecei a pensar, é uma planta, ela só pode ajudar o meu filho. E o médico tá me orientando, tá aqui do meu lado, então por que não? E aí a gente começou, e assim, sempre, claro, acreditando muito, porque eu acho que a gente precisa muito acreditar no tratamento, precisa muito ter fé também, e tá ali junto, acompanhando o tempo todo, assim, a família é muito importante também. Você, como mãe, eu imagino o quanto você se sente realizada vendo a melhora. E conta pra gente como que o Enzo vem se comportando. O que ele não fazia, que ele passou a fazer agora, o que você conseguiu incluir na rotina dele, porque eu imagino que o tratamento está evoluindo, né? Nossa, assim, tem uma lista imensa, assim, de coisas. Primeiro que eu achava que o meu filho não ia conseguir ser alfabetizado, que ele não ia conseguir aprender a ler. E hoje ele já iniciou a leitura, ele já começou a ler. Outra questão é que a qualidade de vida da nossa família, por exemplo, a gente não conseguia sair para almoçar fora, no restaurante, sair, sabe, para passear, porque ele sempre ficava muito inquieto, agitado, não conseguia obedecer aos comandos, não conseguia esperar. Hoje em dia a gente consegue, eu até brinco que hoje em dia eu consigo ir tomar um café no shopping com meu filho e ele consegue se comportar ali naquele ambiente, né? E entender, embora as crises elas não tenham acabado, né? Porque é muito difícil, mas elas diminuíram, eu acredito que assim, sei lá, 80%. E hoje em dia a gente sabe conduzir melhor ele consegue aceitar melhor essa condução, entender, né, quando ele tem que parar, quando ele tem que voltar para casa, apesar que ele, às vezes ele se chateia, ele não gosta de vir para casa, ele gosta muito de passear, de explorar, mas hoje em dia ele já consegue entender melhor isso. E esses dias, domingo mesmo, uma novidade muito fresquinha aqui, ele falou assim, o neném quer coxinha. E o meu filho, ele não tem a fala funcional ainda, né? Ele fala poucas palavras e poucas palavras assim com aquela funcionalidade, né? E frases com aquela funcionalidade. Ele tem bastante ecolalia, né? Tá bem mais agora. E aí, domingo, a gente pediu um pão de queijo, só que ele não queria o pão de queijo, ele queria coxinha. Então, ele falou, o neném quer coxinha. Então, isso para mim, eu levei um susto, quase caí para trás. Isso quer dizer que ele estava ali fazendo a distinção e escolhendo
o que ele queria. Ele já consegue emitir algumas vontades, por exemplo, bebe água, ele fala bebe água, o neném quer passear. Então, a comunicação dele está fluindo, está evoluindo, sabe? A leitura, a escrita, o comportamento, o cognitivo, sabe? A capacidade de raciocinar. E claro que isso também pende um pouco para o lado ruim, entre aspas, porque criança, né? Ele é autista, mas ele também é uma criança de 7 anos, né? Vai fazer 8. Então, teve situações que logo no início do uso dele do canabidiol, ele deu um baita susto na gente. Ele acordou, ele sempre acordou muito cedo, então ele pegou a chave de casa que não estava na porta, pegou, colocou na porta, abriu e saiu. Só acho que a gente morava num condomínio e ele foi simplesmente passear pelo condomínio. Ou seja, quando eu fui comentar isso com o neurologista dele, ele falou assim, Manu, isso pode parecer ruim, mas pensa bem, será que é? Porque isso quer dizer que o cognitivo dele fez ele ir até ali, pegar a chave, abrir a porta, sair porque ele queria passear. Então, era como se ele estivesse reagindo ali, como se ele estivesse vindo para a gente. Eu sinto ele muito mais presente, sabe? O contato visual, muito mais mesmo, assim, muito, muito mesmo. Manu, muito linda a sua história, viu? Gostei demais de conversar com você, muito legal essa missão aí que vocês têm em cuidar do Enzo, né? E fico feliz demais em saber que ele vem evoluindo, vem apresentando essa melhora. E tomara que ele fale mais coisas agora, que o neném quer coxinha, o neném quer outras coisas, e você se prepara aí que vai vir mais pedido pela frente, pelo jeito. Ai, tomara. E assim, só para falar aqui também, uma coisa que a gente percebeu que melhorou foi quando ele começou a associar, porque ele usa o CBD Full Spectrum, o CBG e o CBN. Então, quando ele passou a associar esses 3 componentes, assim, nossa, o tratamento parece assim que correu ainda mais, sabe, os resultados. Então, acho muito importante, porque às vezes as pessoas elas não conhecem esses outros componentes, que é o CBG e o CBN, e assim, eles associados, eu acho que os ganhos são muito maiores.